Senhor Deus, eu não sei, Senhor, a situação que cada um aqui chegou hoje, Senhor. Mas eu creio, Senhor Deus, no teu poder, que a história será diferente ao sair da porta para fora, Senhor. Senhor, tu transcende cada um em segurança, tu leva de volta em segurança, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Eita, glória a Deus. Amém, irmãos? Boa noite. A paz do Senhor a todos. Amém. Bênção de Deus poder estar cultuando e vendo os irmãos aí se envolvendo na obra do Senhor, que é o mais importante. Amém? A palavra de Deus dá uma direção, e a direção de Deus na Bíblia sempre é: cresçam na graça e no conhecimento. Precisa ter uma disposição para poder muitas vezes enfrentar aqui a vergonha de estar aqui na frente, mas crendo que na simplicidade Deus vai nos usar. Amém? Glória a Deus. Isso é igual a irmã Quitéria, né? A Quitéria já fala: não tinha água, mas também não tomei banho. Faltei tudo, mas Deus vai ter duas orações, mas Deus me abençoe. Espontaneidade, né? Amém? Deus é maravilhoso. Glória, irmão, vamos para o momento da palavra. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Na verdade, o Espírito Santo já veio trabalhando desde o início do culto, construindo essa mensagem dentro de mim. Glória a Deus, obrigado. Bruno falou que existem tempestades que está dentro da gente, sim ou não? Todos nós enfrentamos, é dentro da nossa alma. O Espírito Santo vai direcionar. Kleber falou que Deus vai fazer, mas às vezes leva um tempo, demora um pouco. E a palavra do Senhor, Ele nos dá direção, né? Quando nós esperamos com paciência no Senhor, não é apenas esperar, mas esperar com paciência. Talvez você espera, mas espera murmurando. Então a gente tem que aprender esperando com paciência. Quando nós murmuramos, a tendência é tardar um pouco mais aquilo que Deus já era para ter dado, porque nós não aprendemos no meio do processo que devemos aprender, esperar, e outros sim, esperar com paciência. Nós, na simplicidade, às vezes pedimos na nossa luta diária, todos nós enfrentamos luta, então a gente pede a paciência de Jó. Mas quantos de nós queremos enfrentar tudo aquilo que Jó enfrentou para alcançar a paciência que ele teve até então, né? Então, nesse meio do caminho, nós temos falado inúmeras vezes, para alcançar o propósito, nós temos que passar pelo processo. Amém? Me ajuda, não? Não, aí agora não precisa. Automaticamente, esta ministração, essa parte vai ficar por conta. Quando for olhar para o Kleber, já vai lembrar que o espremer da azeitona vai sair o azeite. Irmãos, existem mensagens que saem de nós, e a ideia é essa: que a gente libera e não marca ninguém, passa batido. Amém? Mas qual que é a ideia de Deus através de nós? É trazer uma mensagem que vai marcar alguém, que vai fazer com que na simplicidade fique taxado no coração e na mente de alguém que, diante daquela simplicidade, Deus falou poderosamente. Amém? Quando eu falar de processo, quando eu falar de propósito, você vai compreender que tudo que passa pelo processo do espremer vai sair algo mais precioso do que ele mesmo. Quando você passar pelo processo que são as dificuldades, você vai se tornar mais precioso do que você é na atualidade. Amém? Amém ou não? Amém. Sim ou não, Cleber? Hoje o exemplo é a laranja. Uma laranja, às vezes, não tem valor nenhum. Na mão do Kleber ele vai gritar assim: claro, pastor, é minha. Mas se você pega ela e passa no processo, espreme o caldo dela, e a gente até muitas vezes usa isso como exemplo: eu estou só o bagaço da laranja, mas você esquece que você só está o bagaço da laranja porque você foi espremido, e de você saiu algo mais precioso. Uma laranja talvez seja centavos, mas agora o suco é algo mais precioso que saiu da laranja. Então o suco natural da laranja é mais caro. Amém? Depois do processo,
você vai alcançar um maior valor diante de Deus. Eu vou repetir isso para você tomar posse. Depois do processo, você vai alcançar um maior valor diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 4. Por esses dias, irmãos, eu já ministrei a palavra baseada na mulher samaritana. O Espírito Santo me fez entender hoje, chegando no culto, que existe algo diferente dentro desta passagem bíblica. Ministrei e falei sobre a mulher samaritana, o encontro com Jesus. Ela não entendia, ela não tinha, Jesus falou para ela assim: se você conhecesse o dom de Deus, se conhecesse quem te pede, você pediria que te daria água viva. O encontro foi tão tremendo que ela impactou através do testemunho dela Samaria, que vem ao encontro de Jesus. E o samaritano disse assim: agora não é por aquilo que você falou, é porque agora nós já tivemos um encontro com Jesus. É tremenda a história da mulher samaritana. Mas o Espírito Santo, quando eu estava meditando sobre essa palavra, me falou assim: atente-se para o poço de Jacó. Amém? Existe um mistério ainda mais profundo nessa passagem bíblica, no poço de Jacó, na fonte de Jacó. E eu vou tentar ir por esse caminho, em nome de Jesus. Amém? João capítulo 4, versículo 1. Vamos ler até o 7. Amém? Tem crente vivo aí? Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi Deus falar. É o refrão, né? Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu glória. Sentindo algo diferente aqui. O Espírito Santo vai chacoalhar você hoje. Você vai sair daqui renovado pela graça. Você veio aqui porque você está igual o salmista, a mulher samaritana. Você tem sede. Eu vim aqui porque eu tenho sede. Amém? Eu vim aqui porque eu tenho sede de Deus, sede do Deus vivo. O salmista diz assim: quando eu me apresentarei diante do Deus vivo, porque a minha alma, assim como as corças, anseia por água, a minha alma tem sede do Deus vivo. Aleluia! Está escrito assim, versículo 1 do capítulo 4 de João: por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, fazia e batizava mais discípulos do que ele. Quem? João. Diga assim: o Batista. O Batista. Amém, para ficar marcado. Versículo 2: embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e partiu uma vez mais para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Vou repetir o versículo 4. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Jacó deu ao seu filho José. Versículo 6, atenção especial: havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Diga assim: ao meio-dia. Diga mais uma vez: ao meio-dia. Versículo 7: nisso
uma mulher de Samaria veio tirar água e pediu-lhe: Jesus, dá-me um pouco de água para eu beber. Versículo 8 para terminar. Pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar pão, alimento, comida. Amém? Senhor, ministra o teu propósito sobre a nossa vida nessa noite, Senhor. Senhor, glorifica o teu nome através da tua palavra. Aviva, Senhor, a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha movimentar os corações e trazer sobre nós, ó Pai, um avivamento de uma maneira tal, Senhor, que nós venhamos entender o nosso propósito, o nosso chamado, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, em nome de Jesus. Nós oramos crendo, Senhor, que o Senhor é o Deus da vitória e que vai na frente, abrindo o caminho no ermo, Senhor, e o teu nome é e será para sempre glorificado. Amém? Se assente em nome de Jesus e vamos então, momento da palavra. Vamos à passagem da mulher samaritana, é um clássico das Escrituras, porque Jesus Cristo vai ter um encontro com algumas pessoas na Bíblia e todos os encontros de Jesus são maravilhosos. Você pode atentar para o teu estudo, para a tua meditação. Um capítulo antes, não sei se está na ordem cronológica, Jesus se encontra com Nicodemos e muda a linha de pensamento dele. Alguém que era líder espiritual, um dos principais dos judeus, alguém que já tinha uma posição social considerável, foi ter encontro com Jesus de noite. E Jesus Cristo diz para ele: necessário vos é nascer de novo. Para resumir, Jesus Cristo está dizendo assim: se você quiser entrar ou ver o reino dos céus, você tem que nascer de novo. Ele fica confundido, sem entender o que Jesus estava dizendo, porque o homem natural não consegue entender aquilo que vem do Espírito. O homem espiritual ele consegue discernir. Então ele diz assim: como pode um homem nascer sendo velho? Por acaso ele vai voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Então Jesus Cristo traz o conceito. João capítulo 3, versículo 8. Nicodemos, o vento sopra para onde quer, e você ouve a tua voz. Você ouve a voz do vento, mas não sabe para onde que ele vai e nem de onde que ele vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Diga por irmão que está ao seu lado: você precisa nascer de novo, irmão. Você já nasceu da carne, aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos, não se maravilhe de eu te dizer que você tem que nascer de novo. Amém? Agora, nessa passagem, eu disse para você que o Espírito Santo me fez atentar para um outro caminho. Então, a mulher samaritana, é interessante a história dela, porque vai ser a conclusão. Mas que tal? Eu vou levar vocês e vocês vão ir comigo por esse caminho e depois vocês vão entender o que Deus quer conosco nessa noite. Quando o Senhor me fez meditar, compreender, pensar acerca do poço de Jacó, eu tentei, irmãos, porque outro dia, Gênesis capítulo 26, estava pregando a palavra, o protagonista era Isaac, lembra disso? Isaac chegou a um determinado tempo, capítulo 26 de Gênesis diz que ele ouve a voz de Deus. Deus diz para ele assim: não desça para o Egito, permaneça nessa terra, porque eu vou te honrar nessa terra. Diferente do pai dele, que foi Abraão, Abraão desceu, orientado por Deus, e abriu e cavou vários poços. E você vê lá que os poços do pai dele, Abraão, estavam entulhados. Ele põe um propósito, orientado por Deus, para desentulhar aqueles poços que o pai dele, Abraão, tinha cavado. Quando ele chega em um determinado lugar, com o propósito de desentulhar os poços que estavam entulhados pelos inimigos do povo de Deus, que eram os filisteus, ele começa o processo, logo tem um levante, porque quando os companheiros dele, os trabalhadores de Isaac, desenterra, desentulha o primeiro poço, quando brota a água daquele poço, logo vem o inimigo dizendo assim: não é seu, esse poço é nosso.
Se ele fosse crente Maria vai com as outras, ele ia arrumar confusão. Ele ia reivindicar aquilo que era por direito do pai dele. Mas ele sabia quem estava acreditando. Ele sabia que o Deus que falou que ia honrar ele naquela terra, ia honrar ele naquela terra. O Deus que ministrou o propósito dizendo que vai te abençoar, irmão, pode se levantar. Qualquer um, os inimigos filisteus pode se levantar. Não se atende com isso. Entenda que você está debaixo de uma palavra de Deus, está debaixo de um mover profético daquilo que Deus falou. Embora demore, embora pareça que está demorando, no tempo de Deus Ele vai te honrar. Enquanto isso, suporta o processo, porque você vai ter testemunho para contar. Eu ouvi aqui nesta noite que muitas vezes o processo é demorado, não é, Kleber? Demora um pouco, e você vai entender que é a maneira que Deus achou por bem trabalhar na nossa história. Que nesse tempo que para nós é demorado, nós ouvimos um louvor aqui, abençoado que a Lula cantou. O que você vê processo, eu vejo experiência. Aleluia. A gente humanamente olha como processo, dificuldade, barreira, e Deus está dizendo assim: eu estou levando você para um caminho de experiência. O Espírito Santo ministrando no meu coração. Sabe o que nós precisamos entender? Que muitas vezes nós devemos construir, isso é espiritual, construir um caminho de acesso, olha só, ao vilarejo perdido dentro da nossa alma. Para quê? Porque lá tem alguns ambientes lá, Kleber, que já criou mato, nós deixamos. Sabe aquele lugar da nossa casa que quando a gente convida alguém, a gente diz assim, ó, não leva ninguém para esse, está bagunçado, sim ou não? Sim. Um lugar que a gente não quer levar amigo nenhum, a gente esconde as nossas falhas, um vilarejo perdido dentro da nossa alma, que a gente não tem mais acesso porque o mato cresceu, e a gente diz assim, deixa para amanhã eu limpo tudo, resolvo, amanhã eu diminuo o mato aqui, organizo o que tem para organizar, porque dá até vergonha de convidar um amigo, um colega para acessar esse ambiente, e todos nós temos. A gente esconde de todo mundo, não a nossa bondade, porque a bondade a gente quer mostrar nas redes sociais, sim ou não? Nós escondemos de todo mundo a nossa ruindade. Todos nós que estamos aqui hoje ouvindo, porque eu não sou um peregrino, irmão, amém? Eu sou um pregador da palavra, foi Deus que me fez assim. Eu sou um pregador, não sou, Deus me fez assim. Se eu parar de pregar, é como um fôlego de vida para mim, amém? Então não sou andarilho, dali para cá, atrás de oferta, para me manter. Eu prego o que Deus me manda pregar, você querendo ou não, comendo pouco ou comendo muito. Eu estou aqui para trazer uma palavra direcionada de Deus, que vai melhorar alguma coisa dentro de você. Então nós, muitas vezes, eu me incluo, escondemos dentro da nossa alma a lepra, uma região cancerígena. Nós temos os nossos cânceres espirituais que escondemos de todo mundo. E sabe o que Deus quer de mim e de você hoje? Antes de entrar aqui no teor da palavra, que nós venhamos acessar esse ambiente e fazer alguma coisa. Porque até quando a gente vai fazer vista grossa para o porão que está armazenado um monte de coisa que já não dá mais, para um ambiente, um vilarejo escondido dentro da nossa alma, que atrapalha a gente de receber mais de Deus, e a gente vem aqui no culto e faz vista grossa, e esconde, e levanta o tapete, tem sujeira lá, a gente abaixa dizendo assim, está tudo bem, pastor, eu vou conseguir chegar lá, sabe? E aí começamos a viver a nossa vida espiritual como uma montanha russa, irmão. Já andou numa montanha russa? Não é emocionante? Dá uma crise de desespero, depois você tem que grita para melhorar, não melhora, sobe de novo e vai, amém ou não? Então, o que Deus quer de mim e de você é que nós venhamos entrar, construir um caminho. Tá difícil. Por que construir um caminho? Porque para acessar o vilarejo, acessar o porão, tem um monte de coisas no meio do caminho que já não dá mais. Amém? Ele quer que nós chegamos no ambiente principal e vamos
adornar e varrer toda a casa, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, veja só, que tremendo. Quando Deus ministra, na mesma história que Abraão, Isaac teve o tempo dele, em que Deus, ele ia abrir o poço, brotava água e o inimigo tomava. Ele diz assim: o meu propósito é com Deus. Eu entendo que Deus vai me honrar. Se Deus falou que vai honrar, Ele vai honrar. Ele abriu, o inimigo tomava, ele continuava perseverando. Resiliência é a palavra, ele continuava. Chegou um tempo, irmão, que a palavra, Gênesis 26, versículo 12, versículo 13, Deus já está dizendo assim: e semeou Isaac naquela terra, e ele colheu, e ele viveu um tempo de multiplicação, porque Deus o abençoou, ao ponto de muita gente chegar nele e falar assim: olha, vai para outro lugar, que você se tornou mais poderoso do que a gente. Chegou um tempo em que ele abriu o poço, e os inimigos entenderam: não dá. Quem tem a bênção de Deus na vida, não dá para se levantar contra ele, porque ele abre o poço, brota água, a gente toma. Ele vai lá, abre outro poço, brota água, a gente toma. Esse nós não vamos mais tomar dele. Então ele falou assim: coloca o nome no poço, que esse é o lugar da bênção. Rehobote é o nome dele. Este é o lugar que meu Deus abençoou. Amém? Irmãos, agora para entender o poço de Jacó aqui, até chegar o tempo de Jesus, 2000 anos, 2024 anos, né? Já é longe, né? Para entender acerca do poço de Jacó, mais 2000 anos. Eu estou falando de 4000 anos, até chegar no tempo de Abraão, Isaac e Jacó. Jacó cavando um poço para fazer eu e você entender algo espiritual de Deus. O que tem por trás da história da mulher samaritana é alguém que 4000 anos atrás, orientado por Deus, cavou um poço. E esse poço, pasmem os senhores e as senhoras, tem lá em Sicar até hoje, no meio do deserto. E existem segredos espirituais que perduram até hoje. Porque se alguém quiser se aproximar do poço, se alguém quiser beber água daquele poço, pode ser crente, macumbeiro, espírita, pode ser qualquer tipo de religião, tem que chegar lá, colocar a mão na mureta daquele poço e declarar: bendito seja o Deus do homem que cavou esse poço. Até hoje, irmão, perdura. 4000 anos o poço ainda brota água. Agora vamos entrar na dificuldade que Jacó enfrentou para cavar o poço. Eu estou falando de 4000 anos, irmãos. 2000 anos antes de Jesus. Amém? Amém. E para tentar compreender alguns versículos bíblicos, eu vejo Jacó num propósito, que esse cara é deserto. E quem é que cava um poço no deserto? Hoje nós temos a modernidade. Então, assim como uma estrutura de uma piscina, uma estrutura de um sítio, né, uma estrutura de um poço, o que você faz? Você contrata uma empresa, e a empresa vai até um determinado lugar, com todo o equipamento moderno. Eu vi uma coisa interessante: os caras pegam um galinho assim, já viu? Procurar um negócio, acho que Jacó usou essa técnica. Um galinho, quando o galinho torna para baixo assim, que ali é o lugar do poço, né? Mas hoje não, a modernidade leva eles a trazer equipamento moderno para procurar na região, e aquele equipamento diz assim: é aqui, pode cavar que dá certo. Jacó não teve esse privilégio. Jacó precisou ter a orientação de Deus. E outro assim, mais um como Noé, pastor, que vai ser considerado como louco pela atitude que tomou, ouvindo a voz de Deus. Então temos Jacó que está andando com a família no deserto. Até hoje é calor intenso, 50 graus na sombra, e Sicar. E Jacó está andando com a família, filhos, mulher, e ele chega num determinado lugar, irmão Divan, e diz assim: é aqui. Aleluia. Orientação divina, irmão. Não tinha equipamento moderno, não. É orientação divina. Deus me falou que eu preciso cavar um poço aqui vai brotar água. Quando ele fala isso, a família,
trabalhadores, todo mundo que estava cercando, ele está ficando louco, igual Noé, está ficando lelé da cuca, é deserto. Meu Deus. E outro, irmão, você imagina alguém curioso de longe, todo mundo ao redor dele, e ele cavando, e alguém olhando dizendo assim, é uma cova, porque não teve outro cemitério perto, está cavando já, porque nós vamos morrer aqui. Alguém diz assim, é o que? Uma fossa, é um buraco. Mas ninguém queria compreender que Deus tinha dado uma orientação divina para ele, que seria um poço. Todo mundo dizendo assim, o que ele vai fazer? Considerando ele como louco. E ele dizia assim, vocês podem dizer o que quiser, eu não vou por aquilo que o homem falou, pela crítica que eu recebo. Eu estou caminhando e tomando minha atitude por orientação divina. Eu não me importo com aquilo que o homem fala. Eu entendo que foi Deus que falou. E se Deus falou, vai brotar água deste lugar aqui, porque foi Deus que me orientou. Deus falou. Alguém está olhando para ele e está dizendo assim, é louco, aquele é deserto, não vai acontecer nada. E aqui vem um segredo. O Kleber falou que existem promessas de Deus, alguma coisa que vai acontecer, que demora. 20 anos demorou para ele cavar o poço, não foi? Vai guardando isso, que é só a introdução da mensagem. Não foi da noite para o dia. 20 anos demorou para Jacó cavar todo o poço. Todos os dias ele cavava um pouquinho e alguém olhava para ele e falava assim, está ficando louco. Primeiro ano, segundo ano, está ficando maluco. Quem é? E os críticos lhe perguntam, quem é que cava um poço no deserto? Quem quer cavar um poço vai procurar a tua propriedade particular, no lugar seu, e vai cavar na tua propriedade um poço meu particular, um poço que eu vou usufruir com a minha família. Quem cava poço no deserto? Pergunte para o irmão que está ao seu lado, quem é que cava poço no meio do deserto? Olha, diga para ele assim, tem um segredo espiritual aí. Quem cava poço no deserto não quer ele somente beber a água, é um visionário, é alguém que está no tempo dele, mas avançadamente na frente. Alguém que Deus estava usando 4.000 anos atrás, mas em que chegaria um tempo em que a mulher protagonista da nossa história estaria tirando água do poço. Amém? Alguém que cava poço no deserto não quer água só para si. Alguém que está cavando um poço no deserto, ele quer matar a sede de uma multidão. É alguém visionário, alguém que está olhando pela fé por um tempo que está por vir, por uma multidão que vai usufruir daquela água. Nem ele mesmo, talvez Jacó, usufruiu muito da água daquele poço, mas ele, visionário, ordenado por Deus, direcionado por Deus, sabia que ele estava cavando um poço naquele lugar e ele ia matar a sede de uma multidão. Sabe o que você veio aqui hoje? Você tem sede, irmão. E aqui não é uma igreja hoje, aqui é um poço. Aleluia. Sabe o que você deveria fazer todas as vezes que você entrar aqui? Tem muitos de nós que chegamos aqui, eu não estou pregando, eu estou cavando poço. Eu estou tirando água do poço para matar a tua sede. Você no mínimo devia entrar aqui, irmão, e dizer assim, ó, bendito seja o Deus do homem que cavou esse poço aqui. Sabe por quê? Compreendendo as coisas espirituais, irmão. Existe um tempo, eu falo para a pastora, o tempo já passou, mas a gente pode fazer tipo uma noite do flashback aqui na igreja, contar um pouco da história de como tudo começou. Quando nós estávamos aqui, foi ontem, sábado, e para receber o culto aqui, eu segurei um tanto, né? Além daqui, a pastora estava organizando, arrumando, tirando umas coisas lá de cima lá, e eu me emocionei dentro da alma. Sabe, esses últimos anos eu não estou conseguindo me emocionar muito, senão exagera e sai do limite. Por quê? De um tempo em que nós pregamos em cima de uma sapateira, nós cavamos um poço, matamos a sede de alguém com uma visionária, olhando para uma sapateira envolta num lençol branco para cobrir os defeitos e a Bíblia em cima, irmão. Aleluia, Deus é bom. E hoje, ó, o que Deus faz com a gente,
Eu falava que o meu sonho, sabe, é tão simples, os sonhos de Deus são maiores, é ter um púlpito bonitinho para ele poder. Graças a Deus. Sabe, porque eu vivo de pregar a palavra, eu respiro a palavra. Quem me conhece mais de perto, assim, às vezes como eu compartilho com o Jean, com o Bruno, sabe que a pastora principalmente, eu não sei nem dizer, irmão, se eu ficar sem pregar a palavra, eu acho que eu me paraliso todo, porque eu nasci para isso. Se alguém cortar a oportunidade de eu pregar a palavra, irmão, acabou, não vou servir mais para nada. Amém? Então, muitos de nós, irmãos, temos que entender que nós entramos aqui, é um poço, e você tem sede, assim como a mulher samaritana. Guarda essas informações, que é só a introdução. Um versículo aqui me chama a atenção, porque o versículo 4 está escrito assim: entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Entretanto, era necessário atravessar por Samaria. Você já parou para perguntar por que na Bíblia os judeus não se comunicam com os samaritanos? Não é uma curiosidade que nós temos, porque você já ouviu alguém pregar sobre a mulher samaritana, e existe a própria mulher samaritana que está dizendo assim: por que você está querendo falar comigo? E não é porque Jesus expressou a palavra, porque a postura de Jesus já confessava, caguetava o que ele era. E como um rabino, como um judeu, ele tinha barba pontuda, tinha um jeito de judeu. Quem olhava de longe sabia, é um judeu. Por isso que a mulher diz assim: como tu, judeu, está conversando comigo, que sou samaritano? Já parou, teve curiosidade de perguntar por que é que os judeus não se comunicam com o samaritano? Quando Salomão morre, o reino sul e o reino norte é dividido. Então existia uma ordem de Deus, está exposto no Pentateuco. E o que acontece? O reino que foi construído, o reino norte, eram todo mundo junto, primo, misturado, eram todos judeus. Os samaritanos também são judeus, porém, eram judeus que, porque eles são considerados como alguém amaldiçoado pelos judeus. Os judeus preferem negociar com um bandido, um ladrão, conversar com uma prostituta, do que com um samaritano, para você ter ideia.